a paz do Messias, chamado Cristo. Jesus para todos vocês, meus irmãos, e eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a todos vocês que já me seguem no Kawai e no canal do YouTube. Chegou a hora de falar a verdade para todos vocês, que não é como as pessoas que estão gravando o vídeo, estão dizendo que o batismo nos dias atuais, vocês estão entendendo, tem umas pessoas que estão falando nos dias atuais, que é nessa época agora que nós estamos vivendo, o batismo já é inválido. Vou mostrar para vocês que Jesus Cristo, ele não anulou nada. Ele veio cumprir, obedecer e deixou tudo no lugar como está, para se cumprir até o final dos tempos. Vamos lá. Fiquem até o final assistindo. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Ouçam que o batismo já vem se concretizando a sua jornada na lei. Na lei, entendeu agora? Porque os profetas é a lei, e João Batista é um profeta, entendeu? Agora ouçam com atenção. É o mesmo Mateus capítulo 3, versículo 4 e o versículo... Não, é o mesmo Mateus capítulo 3, do versículo 13, e o 14, o 15 até o 17. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. O céu se abriu e todos que estavam ali ouviram a voz de Deus. Todos que estavam naquele momento ali ouviram a voz de Deus. E agora a gente vamos para o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma
pequena cidade da região da Galiléia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Agora a gente vamos para o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Glória a Deus. Agora vamos para o livro de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19 e o 20. Olha o que Jesus ele fala para os seus discípulos. Ele ordena os 11 discípulos, porque um já tinha morrido, Judas Iscariote. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ainda Jesus não voltou, igreja. Irmãos e irmãs, e todos vocês que me assistem, Jesus ainda não voltou. Os discípulos morreram. Jesus esteve com eles até o momento que eles estavam na terra, vivendo. E Jesus não voltou ainda. Ele vai voltar até o final dos tempos. Ainda não se concretizou ainda não. Os tempos, não se diz os tempos que os seus discípulos estavam na terra. Não se refere a isso. Se refere aos tempos. Olha aqui quando ele fala. Olha aqui, ó. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus não voltou ainda, porque ainda o sol não escureceu, a lua não deixou de dar a sua claridade, e as estrelas do céu não caíram na terra. E o Filho do Homem, não apareceu o sinal ainda do Filho do Homem no céu. Não apareceu, ninguém viu ainda. Ninguém viu. E quem dizer para mim que viu, eu digo que é mentiroso. Não aconteceu ainda, Jesus não voltou. Ele vai voltar sim. Ele vai voltar numa hora em que todos, não todos, eu vou falar, numa hora em que todos os que estão apostatando da fé não estiverem mais esperando por ele. Aí ele vai voltar. E agora a gente vamos para o livro de
o mesmo livro de Marcos 16, versículo 14, 15 e 16. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado, os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui Jesus manda, aqui Jesus ordena que vão pelo mundo, preguem o evangelho e todos os que creem, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinem a obedecer a tudo que eu vos ensinei a vocês. Já muitos já não querem obedecer, já não querem mais seguir o que está na Bíblia. Muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, ouça só o que eu vou falar para vocês. A Bíblia Sagrada, ela é a Bíblia Sagrada. Por que ela é a Bíblia Sagrada? Porque é um livro que contém a mente de Deus, os pensamentos de Deus, como Deus quer que o ser humano viva nessa terra para poder ser salvo. Tem as condições para poder ser salvos. Não é do seu jeito que você pensa, é como Deus quer. Porém, aqui fala Deus, aqui fala o seu Filho Jesus Cristo. Aqui neste livro também fala os anjos. Aqui neste livro também fala os seus apóstolos. Aqui fala. E aqui também fala o diabo. Você escolhe, não vocês, meus irmãos, mas todos os que são rebeldes. Escolhe a quem vocês querem servir, a quem vocês querem ouvir. Escolham. É a palavra do Senhor nosso Deus aqui. Quer ter vida? Tem que crer, tem que se batizar e tem que permanecer até o fim. Não vão na onda, na cabeça dessas pessoas que estão gravando os vídeos e dizendo que nos dias atuais de hoje o batismo já é inválido. Se Jesus está dizendo, ide, preguem, e quem crê e for batizado será salvo. Respondam para si mesmo vocês, quem é que está certo e quem é que está errado. Agora a gente vamos para o livro de... Vamos continuar. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 18 e o 19. Vamos lá.
No mesmo instante, uma coisa parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele ainda era Saulo, não Paulo. Depois Deus transformou, Deus mudou o nome dele para Paulo, de Tarso. E ele pôde ver de novo. Ele se levantou, foi batizado. E agora? Foi batizado. Saulo foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte, como antes. Ananias, o profeta, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, foi quem batizou Saulo de Tarso. Vou ler de novo para que vocês venham compreender. Aqui é Deus falando, a voz de Deus. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por mim, por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, não o Judas Iscariote, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Meus irmãos, Paulo foi batizado. Ananias, o discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, batizou Saulo. E agora a gente vamos para o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13, 14 e 15. Vamos lá. Vamos lá, o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Versículo 13, 14 e 15. Vamos lá. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração. Para os judeus, sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia
nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa. Se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. O apóstolo Paulo vem batizando. Ele também batiza, ele prega, anuncia o evangelho, e a pessoa que crê no evangelho é batizada. E agora vamos ler agora o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, 31, 32, 33 e 34. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da sua casa, da casa dele, do carcereiro. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar dele, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. E agora a gente vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 36, o 37 e o 38. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja aqui, tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, e é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Nessa ocasião aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subiu à direita do Pai, o Todo-Poderoso, e deixou os seus discípulos instruídos para fazer a vontade dele, pregar o Evangelho a todas as pessoas, e todos os que crerem no Evangelho, fossem batizados, seriam salvos. Muitos já estão falando muitas e muitas coisas fora de contexto. E agora a gente vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16.
Olha o que Paulo diz. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo, que eu batizei, e Gaio, que eu batizei. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Assim, batizei também Estefanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. E agora? O que é que vocês dizem agora? O batismo nos dias atuais de hoje é válido ou é inválido? Como muitos aí tá dizendo aí que o batismo é inválido. Nos dias atuais de hoje, essas pessoas elas têm que ler a Bíblia e entendê-la, compreendê-la. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo.